Então, boa noite para quem já chegou, para quem está chegando, e para quem vai ver esse vídeo depois. Então, a gente vai. Hoje é o nosso segundo dia, né, do nosso encontro, desse estudo, né, que a gente vai focar no Aquietando a Mente como a linha mestra do nosso estudo, mas como o tema principal desse estudo vai ser a prática de Shamatha também. Então, a gente vai enriquecendo o conteúdo à medida que a gente for avançando, né, pelo livro. No encontro anterior, a gente não. No encontro anterior, e provavelmente neste, a gente ainda não vai iniciar, de fato, a leitura do livro. A gente vai começar pelo preâmbulo, a gente vai bem devagar, sem pressa, como, né, a gente também colocou no domingo, né? A gente está fazendo agora esses estudos com muita calma, para a gente tentar ir penetrando, né, realizando esses ensinamentos, trazendo para a nossa vida, né, para a nossa compreensão mais profunda, assim. Então, no encontro anterior, a gente conversou um pouco sobre, se situou um pouquinho em termos dos ensinamentos do John Limpa e onde é que esse livro está, e a gente falou um pouquinho sobre a importância da gente desenvolver a atenção, né? Porque a prática de Shamatha é para a gente vai focar o conteúdo principal desse livro é a gente gerar essa mente calma, quieta, clara, para aí ela ser útil para as práticas que virão, né? Que virão. Então, a gente vai seguindo hoje um pouco olhando, tendo uma visão geral um pouco agora da prática de Shamatha hoje. Porque como a gente está vendo que tem gente está vindo de vários lugares e de vários momentos no estudo do Dharma, então eu acho que é bom a gente ir devagarzinho, assim, né, e penetrando nesse tema de Shamatha, devagarzinho, né? Porque é um mundo, assim, é um vasto, e a gente tem muita riqueza já produzida pelo próprio Lama Long Wallace, os diversos níveis da prática de Shamatha, e esse nível que a gente vai estudar no Aquietando a Mente já é um nível, digamos assim, mais profundo. Então, vai pressupor que a gente tem os níveis anteriores, né? Um pouco, assim, no sentido de realização, não que fez tudo que tinha que fazer numa sequência, né, digamos assim, é, é, gradual, não. É que a gente tem alguma realização e tem alguma compreensão do que é essa prática, né? E a motivação de fazê-la, né? E tem os pré-requisitos para ela, né? Tem os pré-requisitos. Então, a gente vai entrando devagarzinho. Então, hoje a gente vai fazer o esquema para quem está chegando nesses estudos, né? Não sei, algumas pessoas estão vindo pela primeira vez, estão chegando agora, estão vindo do CB. Então, vai ficar uma sinergia muito legal entre o estudo da terça, o estudo da quarta, do budismo com atitude. O estudo da terça é o Aquietando a Mente. O estudo da quarta é o budismo com atitude, com a G, 19 horas. O estudo do domingo é o início, nós estamos retomando o primeiro texto da sequência de 5 textos principais de Dudjom Limpa que o Lama Alam nos deu, que foi o texto autobiográfico, onde ele traz todo o caminho também, mas dentro de uma perspectiva da prática do próprio Dudjom Limpa. Então, a gente vai estar numa sinergia muito boa, assim, esses 3 estudos. Quem puder acompanhar os 3, quem puder acompanhar 2, pelo menos um deles, vai ser legal, assim. Certo? Então, tendo dito isso, o esquema da nossa prática, sempre a gente vai fazer as preces iniciais, para a gente, né, purificar a nossa motivação, fazer conexão com o Buda, o Dharma, a Sangha, né, com o refúgio, né, o refúgio e com a Bodhicitta, né, que é a mente que a gente está cultivando, né, para o que desenvolver essa clareza para trazer benefícios verdadeiros para nós e para os outros. Esse é o sentido da nossa prática do Dharma, né? Bodhicitta. Então a gente faz as preces iniciais para a gente se conectar com o refúgio e a motivação, e depois a gente vai fazer uma prática de Shamatha hoje, conduzida, certo? E eu escolhi exatamente a prática que a gente vai fazer no domingo, que a G sugeriu, inclusive, né? Que a gente já fosse praticando, para a gente ir se familiarizando, né, com a prática, com todos os detalhes da prática, assim, né? Até o momento que a gente nem precisa mais do áudio do Lama, que seria o ideal. Mas para isso a gente precisa compreender de forma profunda. Então, como o nosso ponto aqui também vai ser a prática de chama, então eu acho super legal a gente ir, à medida que for possível, a gente vai sincronizando um pouco as práticas que a gente está fazendo lá. Eu acho que vai passar um tempo fazendo também lá essa prática, né, no domingo, e a gente vai fazendo aqui, mas eu vou trazer outras nuances, porque a gente tem outras conduções dessa prática do Lama, de outros anos que ele deu, com algumas nuancezinhas diferentes, e aí a gente vai penetrando também para entender essa prática. Em cada iniciozinho do estudo, a gente fala um pouquinho, detalhes sobre essa prática, então a gente vai
devagarzinho vai entendendo o mapa das práticas de shamatha que o Lama nos dá, assim, né? Para a gente ter uma ideia né, de onde a gente está e como a gente pode melhorar a nossa prática, certo? Então, vamos fazer tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Fazer algum protesto? Ou tirar alguma dúvida? Tá bem assim? Então tá. Então a gente vai fazer as preces, aí logo em seguida eu vou colocar uma tela, uma imagem, e a gente vai ouvir, fazer o áudio, fazer a meditação conduzida, estabelecendo o corpo, fala e mente e seus estados naturais. Tá bem? Aí depois a gente começa o nosso encontro hoje, nossa conversa. Eu vou cortar os áudios, tá bem? Para a gente não ter surpresa no meio do caminho, mas depois eu abro. Tá. Então eu convido vocês a trazer atenção no teu corpo, no momento presente, onde o teu corpo está agora sentado. Então se conecta, deixa a consciência iluminar a tua experiência, do teu corpo, a respiração. E abre espaço na mente para o nosso encontro agora, soltando as preocupações, expectativas. Então fica completamente presente. E agora a gente vai, de forma bem consciente, se conectar né, com o Guru Rinpoche, com os ensinamentos, com o Dharma que a gente vai ouvir. Agora nós vamos nos encontrar com o Dharma. Toda vez que a gente lê um livro, escuta um retiro, a gente está se encontrando com o Dharma. E o Dharma é a fala do Buda, da mente iluminada. Então, o Guru Rinpoche que está representando para nós todos os nossos mestres, aqueles que espelham para nós essa mente de sabedoria, que realizaram essa mente, espelham para nós essa possibilidade de transformação. E aí, de forma rápida, a gente purifica a nossa motivação, lembrando dos 4 pensamentos que transformam a mente, eles fazem parte dessa contemplação, ela é muito profunda, e ela é a base, a fundação para a nossa prática, para todos os níveis de prática do caminho do Buda. Então, esses 4 pensamentos vão nos acompanhar, assim, cada vez mais a gente vai realizá-los. À medida que a gente vai aprofundando no caminho, esses pensamentos vão ficando cada vez mais vivos e claros para nós. Então, a gente lembra, né, da vida humana preciosa. Lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra e se maravilha com as condições que nós temos agora para praticar nosso corpo humanos, com todas as condições de ouvir o Dharma, de compreender o Dharma. E a gente encontrou os nossos professores, os mestres que estão pegando na nossa mão e nos conduzindo no caminho. Então, essa é a preciosidade da nossa vida humana. O fato da gente encontrar todas as condições, liberdades e vantagens para a gente praticar. Então, a gente se alegra, a gente reconhece isso. E se alegra. O segundo pensamento é sobre a impermanência. A natureza efêmera de fluxo de todos os fenômenos. A gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Apesar da gente ter todas as condições agora, a gente sabe que tudo está em mudança. Nosso corpo está mudando constantemente, nossas situações mudam constantemente ao nosso redor, nosso país, o nosso planeta. Então, fica claro para nós a natureza efêmera das condições, das causas e condições. Então, a gente cuida para não perder tempo, para aproveitar cada oportunidade para praticar. E a gente também se dá conta de que em algum momento vai vir a nossa morte, que a gente não sabe quando. E a gente sabe que é possível, as mortes acontecem repentinamente. Então, a gente aproveita cada momento para a gente praticar, para a gente não se arrepender. O terceiro pensamento é sobre a natureza interdependente das causas e condições.
sobre a interdependência. A gente vê que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente vê que tudo está interligado. O universo, o ambiente, nosso comportamento, nossa mente. Toda a nossa experiência interior é moldada pelo que acontece, né, ao nosso redor e no nosso próprio corpo e na nossa mente. E a gente se dá conta do como as nossas ações, né, são importantes, conduzem a nossa experiência de amanhã, ela tá vinculada ao que nós estamos praticando agora. O nosso comportamento vai construir o nosso futuro. Então, a gente cuida das nossas ações, procurando trazer benefícios, né, nos engajar em ações positivas para nós e com os outros, evitando as ações negativas. A gente manter as condições favoráveis para a nossa prática. E, por fim, a gente lembra da natureza de sonho do sofrimento. A natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Mas a gente se dá conta que o sofrimento é causado principalmente pela mente. Uma vez que a gente não reconhece a nossa verdadeira natureza, a gente opera com dualidade, surgindo o autocentramento, com isso as aflições mentais. Com as aflições mentais surgem as ações não virtuosas e elas nos conduzem ao sofrimento. Essa é a roda contínua do Sansara. Uma vez que a gente experiencia sofrimento, a gente guarda as propensões para mais sofrimento, para mais autocentramento, para mais aflições mentais, para mais ações não virtuosas. Então a gente vê que a gente precisa, de fato, transformar a nossa mente, que é possível nos liberar completamente do sofrimento, uma vez que a gente libera a nossa mente da ignorância, de todas as aflições mentais que surgem dela. Então, a nos recordar disso, a gente aspira que a nossa mente se volte para o Dharma sagrado, se transforme em Dharma. Então, essa é a motivação da nossa prática. Transformar a nossa mente para reconhecer a natureza da experiência, a verdadeira natureza da nossa experiência. É com essa motivação que a gente vai praticar. E a gente lembrando que não só nós estamos nessa situação, mas todos os seres sencientes. A gente está operando em confusão, mas todos nós temos a natureza Buda, temos o potencial de liberar essa confusão, transformando a nossa mente. Então é com essa motivação que a gente então toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, que quem faz a conexão, né, que faz a ligação nossa com as 3 joias são os nossos mestres que trilharam o caminho, que estão manifestando a inteligência do Buda, né, que estão gerando a inteligência da Sangha ao seu redor, né, e que esclarecem, trazem o Dharma para nós. Então, o Guru Rinpoche está representando todos os nossos lamas que pegam as nossas mãos, né, e nos conduzem nesse caminho. Então, é nele, representando as 3 joias, que a gente toma refúgio. Então, no Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Nessa prece, a gente tem 2 votos, a gente está fazendo 2 votos. O voto de refúgio, no caminho de lucidez, que é o caminho descortinado pelas 3 joias, que o Lama nos conduz, e o voto de bodhicitta, de que é trilhar esse caminho para liberar completamente a nossa mente, para ajudar os seres a atingir a mesma condição. Porque todos os seres têm o mesmo potencial. Então, esse é o voto de bodhicitta. E a gente vai praticar, enquanto a gente não tiver a liberação completa, a gente vai praticar as 6 perfeições. Que é o caminho do bodhisattva. Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, com essa motivação, a gente vai começar o nosso estudo pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, através da prece das 7 linhas. E a gente pede as bênçãos, mas com o nosso coração aquecido, sabendo que Guru Rinpoche é um espelho para nós, do nosso verdadeiro potencial. Então a gente já se conecta com o próprio coração de Guru Rinpoche,
que é inseparável do nosso próprio coração. Então, a mente de Guru Rinpoche é inseparável da nossa própria mente. Então, é com esse espírito que a gente faz essa prece, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para liberar todos os obstáculos da nossa mente. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Wage Jan Sam Pema Gesa Dongpolam Yasin Chagi Nyudrunyem Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jengi Lobji Sheksu So Guru Pema Siddhi Again Yugin Jan Sam Pema Gesa Dongpola Yasin Chagi Yudrunye Pema June Jesudra Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jingi Lopji Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente reconhece Guru Rinpoche, né? Oferece todas as bênçãos possíveis que nós aspirarmos. Com essa confiança, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Olhando para nós na mesma direção, ele se dissolve em luz. Penetra através do topo da nossa cabeça e repousa em nosso coração. Por alguns instantes, a gente sente que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche, como água derramada na água. Então, partindo daqui, a gente então vai fazer a nossa prática de shamatha, tá bem? Com essa confiança de saber que a nossa mente tem o potencial da sabedoria, da lucidez completa. A gente vai então ouvir as instruções do Lama para essa prática de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, que é a prática que a gente vai estudar, né, vai fazer no domingo, no retiro, porque essa é a prática do retiro de 2016, que a gente vai fazer no domingo. Então, o Lama Alan começa sempre todas essa é a prática fundamental, assim, para a gente iniciar o caminho da meditação. A gente precisa estabelecer o corpo, a fala e a mente nos seus estados de quietude, né? Ele chama de estado natural, para poder a gente ter condição de olhar internamente, para a nossa mente. Então, a gente vai fazer, a prática já é bem explicativa, e depois, aos poucos, a gente vai conversando. E hoje a gente já vai conversar um pouquinho sobre a prática de shamatha, certo? Então, a gente vai fazer, eu vou convidar vocês a ficarem em uma posição confortável, porque é uma prática de 25 minutos, então a gente precisa estar realmente numa posição confortável. Se a gente não estiver bem para estar sentado hoje, a gente pode fazer deitado, na posição supina, depois a gente vai conversar sobre posturas, né? A gente, aos poucos, ao longo do caminho, a gente vai ter, né? A gente vai se desdobrando todos os detalhes da prática de shamatha, né? Então, hoje eu convido vocês a ficarem numa posição confortável, e aí podem desligar sua câmera, e se concentrem. É bom iniciar essa prática de olhos fechados, porque a gente vai estabelecer primeiro o corpo em seu estado natural, depois a fala em seu estado natural, no caso a energia, a respiração, e depois a mente. Então, como é uma prática fundamental, é legal que a gente pode fazer, se quiser, com os olhos fechados, ou se não, suavemente abertos. Bem? Fiquem bem à vontade. Eu vou agora compartilhar uma imagem e o som.
So please find a comfortable position. We'll go right in. Então, por favor, encontre uma posição confortável que a gente já vai iniciar. Valério, ok? O som? We begin by letting the awareness descend into the body right down to the ground. Nós iniciamos permitindo que a consciência desça pelo corpo até o contato com o chão. To the earth element, the sensations where your body is in contact with the floor, the seat, or your cushion. Aos elementos, as sensações do elemento terra, onde o seu corpo está em contato com o chão, com a almofada, com o colchonete. Rest your awareness in a purely witnessing mode without thinking about or visualizing anything. Deixe sua consciência no modo de testemunhar, sem pensar a respeito de nada e sem visualizar coisa alguma. And from moment to moment, simply be aware of these sensations of firmness and solidity corresponding to the earth element. E a cada momento, apenas tome consciência das sensações de firmeza do elemento terra. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the entire space of your body, right to the crown of the head. Como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha todo o espaço do corpo, da base do chão até o topo da cabeça. And be mindfully aware of the tactile sensations arising throughout this entire field. Esteja plenamente atento às sensações táteis que surgem em todo esse campo. But without thinking about the body, without visualizing the body, just attend to the bare tactile sensations. Mas sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Apenas esteja consciente das sensações diretamente do corpo, das sensações táteis diretas do corpo. And as you experience your body, you may detect areas that feel tight or constricted. Conforme você sente o corpo, pode ser que você detecte áreas que estão mais tensas, mais contraídas. For many people, this will be in the shoulders, the base of the neck. Para muitas pessoas, essa tensão está localizada nos ombros ou na base do pescoço. As the breath flows in, gently attend to these tight areas, and as you breathe out, surrender your muscles to gravity. À medida que o ar entra, tome consciência dessas áreas. E à medida que o ar sai, deixe que seus músculos se rendam à gravidade. Bring your awareness to the face, where a lot of tension often accumulates. Traga sua atenção para os músculos da face,
onde muita tensão se acumula. Soften the muscles around the mouth. Solte os músculos ao redor da boca And the jaws. solte as mandíbulas. Let your forehead feel open and spacious. Sinta sua testa aberta, espaçosa. A sense of spaciousness between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os próprios olhos. In general, rest your body in a posture of ease, of comfort, of relaxation. E deixe o seu corpo, de uma forma geral, numa postura de conforto e relaxado. And insofar as you do feel comfortable, you should find it quite easy to remain very still during the brief duration of this 24-minute session. E já que você se sente confortável, é fácil manter o corpo imóvel durante essa curta sessão de 24 minutos. Let your spine be straight. Deixe sua coluna ereta, Your sternum just slightly lifted. o osso externo levemente elevado, Your abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So when the breath flows in, you feel your belly naturally expand. As the breath flows out, the belly contracts. E assim, naturalmente, quando o ar entra, a sua barriga se estende e à medida que o ar sai, ela volta a se relaxar. In this way, settle your body in its natural state. E dessa maneira, estabeleça o seu corpo em seu estado natural, A state of dynamic equilibrium, um estado de equilíbrio dinâmico, balance between relaxation and vigilance, equilíbrio entre relaxamento e vigilância, and sustained with stillness. e sustente-o com quietude. And then we settle the speech in its natural state. Então, nós estabelecemos a fala em seu estado natural, Which is one of effortless silence. que é de silêncio sem esforço. Outwardly, you've already accomplished this, but inwardly, in terms of the speech of the mind, it's not so easy. Externamente, nós já realizamos esse silêncio, mas internamente
em termos de fala da mente, isso não é tão fácil. To facilitate this effortless inward silence, we settle the respiration in its natural rhythm. Para facilitar esse estado interno de silêncio, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. This means to allow the breathing to flow effortlessly without any type of control or impediment. Isso significa permitir a respiração fluir livremente, sem qualquer tipo de controle ou impedimento. The key to this is the out-breath. A chave para isso é a expiração. With each out-breath, relax more and more deeply in the body, letting go. A cada expiração, relaxe mais e mais dentro do corpo, soltando, deixando ir. With each exhalation, release the breath and continue releasing and releasing until there's nothing more to release. The breath is all flowed out. A cada expiração, solte o ar cada vez mais, continue soltando até que não haja nada mais para expirar. And with each out-breath, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them dissolve back into the space of the mind. E a cada expiração, solte qualquer pensamento, qualquer imagem que tenha surgido na mente, deixando que se dissolvam novamente no espaço da mente. And after you fully release the breath, simply relax without exerting yourself to draw the breath back in. Depois que você liberar completamente o ar, apenas relaxe, sem a necessidade de puxar o ar. Let the breath flow in effortlessly as it flowed out effortlessly. Deixe o ar entrar sem esforço, da mesma forma que ele sai sem esforço. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respire tão sem esforço como quando você está dormindo profundamente. And whether the in-breath is long or short, deep or shallow, just let it be without interfering or seeking to regulate it in any way. Não importa se a inspiração ou a expiração estão longas ou curtas, profundas ou superficiais. Deixe a respiração ser como é. And finally, we turn to the subtlest challenge, and that is settling the mind in its natural state. E agora, então, nós tomamos o desafio mais sutil, que é estabelecer a mente em seu estado natural. For the remaining moments or minutes of this session, allow yourself the freedom to release all concerns about the future and the past, just for a short time.
E pelos próximos minutos dessa sessão, permita-se liberar todas as preocupações com o passado e com o futuro, só pelo curto período desta sessão. Carefree, let your awareness come to rest effortlessly in the present moment. Sem qualquer preocupação, deixe a sua consciência repousar sem esforço no momento presente. Free of the grasping of desire and aversion, hope and fear, let your awareness be still. Livre das fixações ao desejo, à aversão, deixe a sua consciência repousar em quietude, sem expectativas e nem medos. And without needing to enhance the clarity or vividness of attention, let your awareness rest in its own natural luminosity. Sem a necessidade de intensificar a clareza ou a vivacidade, deixe que a sua consciência repouse na sua luminosidade natural. Relaxed, still, and clear. Relaxada, quieta e clara. And simply rest there, maintaining this flow of mindful awareness, resting in the present moment. E simplesmente repouse, mantendo a consciência presente, relaxada no momento presente. Maintain this flow of mindful presence without being distracted outwards to any appearances, either sensory or mental. Mantenha a consciência livre de qualquer distração, quieta, sem qualquer distração interna, externa de qualquer aparência. And maintain this flow of mindful awareness without grasping to or identifying with any subjective mental impulse. Mantenha o fluxo de consciência livre de qualquer distração com elementos internos, estímulos internos.
Sustain the stillness of your awareness. Sustente a quietude da consciência. In the midst of the movements of appearances, Em meio ao movimento das aparências. and in the midst of the subjective impulses of the mind, such as thoughts and memories, desires. Em meio aos impulsos subjetivos da mente, como emoções, pensamentos, impulsos. That these movements of mind and appearances flow while sustaining the stillness of your own awareness. Deixe que os movimentos dessas aparências externas e internas continue e a sua consciência se mantém quieta. And clearly recognize in your own experience the distinction between the stillness of your awareness and the movements of the mind and of appearances. Reconheça claramente na sua própria experiência a diferença entre a quietude da sua consciência e o movimento das aparências. And let's bring the session to a close. E assim nós encerramos esta sessão. Tudo bem, queridos? Está liberado os microfones aqui. Sei que sempre é um desafio, né? A gente se colocar por 24 minutos, né?
tentando acompanhar a própria instrução do lama, né? Porque às vezes a gente pode estar num momento a gente pode não estar praticando regularmente, ou a gente pode estar num momento da nossa vida que a gente pode estar muito, com a nossa mente muito agitada. Então, pode ser sempre um desafio fazer uma prática de 24 minutos para a gente, assim, no começo, né? Os médicos dizem assim, que no começo é bom a gente praticar sessões curtas, muitas vezes, né? Então, pode ser que 24 minutos já seja uma sessão muito longa para nós, assim, mas a gente vai, como o lama usa esse formato, esse tamanho, e a gente vai aproveitar muito as conduções do lama, porque nas conduções tem os ensinamentos, né? Porque o lama é como se o lama pegasse a nossa mão e fosse nos conduzindo no processo da prática, no que fazer na prática. Claro que esse é um processo de aprendizado, mas a gente precisa depois internalizar isso e não precisar mais da condução do lama. Essa é a nossa meta, né? Assim. Mas, então, essa é a prática fundamental, a gente vai ficar com ela um tempo, assim, nesses nossos próximos encontros, a gente vai olhando depois algumas nuances dessa prática, e a gente vai conversando sobre ela, certo? Hoje eu não queria focar na explicação da prática, porque a gente vai, eu queria dar tem um material aqui para a gente dar vamos chamar assim, uma nivelada um pouco, numa base que a gente precisa ter para a gente aí começar a leitura do livro, que eu queria começar o prólogo no próximo encontro, já começar a leitura do livro no próximo encontro. Mas eu queria só dar essa nivelada sobre Shamatha hoje, né? E a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante sobre essa prática, porque a gente vai ficar com ela um tempo, até eu senti que o que é que seria mais interessante a gente já passar para uma segunda prática que vai nos ajudar no caminho, né? Para aí o nosso objetivo é ficar clara para nós a instrução desse livro, que aí a gente vai se localizar, né? Que é a fase 1 dos ensinamentos da grande perfeição que o Dudjom Limpa traz para nós. Não é um caminho de Shamatha gradual, comum, né? E aí a gente precisa compreender, né? Ter esses fundamentos de Shamatha. A Ana e o Paulo levantaram a mãozinha, desistiram. Oi, Flori. Sim. Em primeiro lugar, eu sempre fico muito feliz de que você esteja aí nos ajudando, nos orientando. E sobre o Shamatha, eu em particular, tenho uma conexão muito especial. Eu tenho que chegar, eu quero chegar no Samadhi, eu quero conseguir estabilizar a minha mente. Uhum. Então, outros aspectos do budismo que eu acho maravilhoso, respeito muito, né? Especialmente as coisas muito esotéricas, assim, eu fico um pouco arredio. Mas com relação ao Shamatha, eu realmente acho que eu vou agarrar na sua mão, eu vou pegar no seu pé, Não, mas calma. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos juntos aprendendo, né? A gente tem que agarrar a mão do lama. Isso Primeira aí. coisa, certo? Primeira É que o coisa, agarrar a lama mão do agora lama. está... O lama está agora nos está em inspirando, né? Está retiro. nos inspirando, né? Porque ele está em retiro. Coisa maravilhosa, né? Ele praticar, né? Isso aí, para mim, é muito auspicioso para nós. Ter o lama praticando, assim, né? Porque a gente vai ter contato com ele agora, porque ele vai dar o retiro de 8 semanas a partir de abril. Abril e maio, ele vai estar conduzindo o retiro de 8 semanas conosco. E aí, mais em breve, outubro, provavelmente ele está aí conosco de novo, né? Com certeza, né? Provavelmente vai ser online, mas vai estar conosco de novo, né? Com certeza. Vamos rezar e vamos estabelecer as bases. Oi? Eu vou deixar para fazer mais perguntas depois, quando você começar a entrar nos detalhes da prática. Tá bom. A gente hoje não vai entrar nos detalhes desta prática, provavelmente, assim, especificamente. A gente vai ter oportunidade ao longo dos nossos encontros, certo? Hoje eu queria dar uma visão geral, assim, sobre o que a gente está fazendo, sobre o caminho de Shamatha, né? Sobre a prática de Shamatha, tá bom? Então, eu preparei aqui um material antigo de que eu vou mexendo nele, e a gente vai, alguns de vocês já viram. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu trocar. Ok. Deixa eu compartilhar aqui agora. Tá, já botei todos aqui no... Então, veja, a gente vai começar aqui. Esse mapinha, a gente vai ver ao longo, muitas vezes eu vou mostrar, a G vai mostrar,
Esse aqui é o mapinha da síntese do caminho que a gente vai estar sendo apresentado pelo Lama Alan Wallace, né, através dos ensinamentos de Dudjom Limpa. O caminho principal, assim, o caminho, né, a rota principal é essa, Shamatha, Vipassana, Treksho e Togal, mas, paralelamente a essa rota principal, que aqui seria a prática em silêncio, caminho da meditação nosso aqui, dos ensinamentos de Dudjom Limpa, mas, paralelamente a esse, a gente tem as preliminares, que a gente precisa, se ainda não realizou, a gente precisa estar acumulando, realizando as preliminares comuns e as incomuns. Aqui tem um breve lembrete, vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui tem um breve lembrete de quais são as preliminares comuns e incomuns, né? As preliminares comuns, a vida humana preciosa, impermanência, sofrimento. Então, a gente vai estar sempre... A gente tem que estar aprofundando isso, realizando isso, né? Seria 3 dos 4 pensamentos que transformam a mente, que a gente viu no comecinho das nossas preces, né? Vida humana preciosa, impermanência e sofrimento. E o karma, né? Mas aí o karma a gente vai estar vendo, olhando para a nossa própria mente, né? No próprio caminho da meditação. E as preliminares incomuns, que é Guru Yoga, ver... né? Ou seja, as práticas devocionais aí que o Paulo falou um pouco, né? Místicas, mas na verdade é a gente reconhecer que o Buda, né? Os mestres, Guru Rinpoche, eles são inseparáveis da nossa própria mente. Essa é a prática de Guru Yoga, certo? Então também a gente sempre já pinta assim a nossa prática com essa aspiração, com esse reconhecimento. Então, no mínimo, é que se torne uma aspiração para nós, né? Ou um sentimento dessa inseparatividade, né? Da prática de Guru Yoga. E ver irmãs e irmãos do Dharma como Viras e Dakinis, ou seja, a gente como juntos nesse processo de remoção de obstáculos, nós somos juntos assim, nesse caminho, e a Bodhicitta, a mente que busca a iluminação para benefício de todos os seres. Então, essas são as preliminares que a gente precisa ter, e, paralelamente ao caminho principal da meditação, a gente vai ter o cultivo do coração, que são as 4 qualidades incomensuráveis, compaixão, amor, alegria, equanimidade, e o treinamento da mente no nosso dia a dia, que aí o budismo com atitude vai nos ajudar a trilhar essa parte aqui, né? Como a gente integrar o Dharma na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então, mais ou menos esse roteiro simplificado aqui do que a gente está fazendo, né? Esse é o nosso mapinha do nosso treinamento com o Lama Alan Wallace, a partir dos ensinamentos da grande perfeição de Dudjom Limpa. Deixa eu achar aqui, só um minutinho, agora. Só para a gente se localizar, para quem não estava no último encontro, mas eu até incluí aqui depois eu queria só lembrar. No domingo, o Lama vai falar também, assim, no início do retiro do Dharmatolo, né, ele vai lembrar, o Dharmatolo de um idiota vestido de barro e penas foi o primeiro texto, na sequência, que aí o Lama escolheu para dar os 5 tratados de Dudjom Limpa para nós. Na verdade, ele deu 4, né? O quinto ele não dá porque ele está dando no retiro de 8 semanas. Então, ele escolheu primeiro o Dharmatolo de um idiota vestido de barro e penas, que é esse texto semi-autobiográfico da experiência de Dudjom Limpa. Tá? Ele não está estruturado nas 8 fases, como eu lembrei para vocês. Então, em 2016, aqui a Sangha do Brasil teve um retiro de 7, 8 semanas, 7 dias com o Lama, aqui. E é o que a gente vai estudar agora, né? Depois, em 2017, 2018, ele deu o Estado de Buda de Meditação, sem meditação, que é um texto profundo, numa linguagem que não é uma linguagem que é dado sem uma preparação para ela, precisa ter tido iniciação, e esse retiro nem fica gravado, nem fica disponível para quem não participou. Então, aqui, só para quem esteve presente, ele deu em 2017 e 2018. Né? O Estado de Buda de Meditação é como se fosse uma sequência da biografia da experiência de Dudjom Limpa, mas aqui ele está falando da perspectiva dos mestres. Ele vai nos contar nesse texto todos os ensinamentos que ele recebeu dos mestres. Quais foram os mestres que ensinaram o que para ele? Certo? Então, ele vai repassar o caminho de prática, mas a partir dos ensinamentos dos mestres. Aqui vai estar nesse texto os ensinamentos que ele recebeu de cada mestre. Né? Isso em Sambhogakaya, né? Não eram mestres humanos, comuns.
E aí, em 2019, 2020, ele deu o Tantra Vajra Cortante da Consciência Lúcida, que foi o texto onde, pela primeira vez, a gente viu apresentados o caminho em 8 fases, certo? As 8 fases estão aqui embaixo, a gente vai dar uma olhada rapidinho. Foi o Tantra Vajra Cortante. Então, em 2019, 2020, ele apresenta esse aqui, que eu acho que é o texto mais, assim, uma linguagem mais explicativa, menos mística. É uma linguagem mais próxima da nossa mente ocidental, assim. É uma linguagem mais direta, esse texto aqui, bem interessante. E depois, em 2021 e 2022, a Visão Iluminada de Samantabhadra, que foi esse último, tanto o Dharmatolo, o Tantra Vajra e Visão Iluminada de Samantabhadra, nós estudamos com a G esses retiros aos domingos, certo? E agora a gente concluiu a parte 1, né, do Visão Iluminada de Samantabhadra, que foi as fases 1 a 4, e aí a gente decidiu não continuar o estudo desse retiro, porque a gente achou que era mais útil a gente voltar para o Dharmatolo, porque a gente tem todo o caminho mais detalhado, esmiuçado, e com muita, que foi o primeiro, o Lama foi bem cuidadoso, trazendo, aí teve muita interação com a Sangha, muitas perguntas, todo mundo meio que, né, primeira vez ouvindo aquilo, assim, então teve muita interação, então esse retiro é muito, muito lindo, assim, muito, muito maravilhoso a gente poder retomar ele, o Dharmatolo, né, onde a gente vai ver todo o caminho, não estruturado nas 8 fases, mas está todo o caminho lá, que o Lama vai trazer para a gente. E o 5º texto é a Essência Vajra, que é o texto mais detalhado do de Olimpa, onde o Lama tem dado para a Sangha Internacional, nos retiros do, né, Santa Barbara Institute, que ele deu desde 2020. Então, a cada 2 anos, ele está dando, em média, 2 fases. Então, agora, em 2023, ele termina as últimas, certo? Então, é nesse aqui que a gente vai estudar a fase 1, tomando a mente pura como caminho. A gente vai estudar o texto, o ensinamento desse texto mais detalhado sobre a fase 1. Então, aquilo que a gente é tomando a mente pura como caminho, que é a fase de Shamatha, nessa abordagem de Shamatha, cujo foco de atenção é a própria mente. O objeto de atenção de Shamatha que a gente vai descortinar no ensinamento da fase 1 do Vajrayana, que a gente vai estudar no livro Aquietando a Mente, é o tipo de Shamatha que vai tomar a mente como caminho, certo? E aí tem as fases seguintes, que aí a gente não vai olhar agora, né? Na verdade, a gente só tem publicado esses 2 livros aqui, a fase 1, que é o Aquietando a Mente, e a fase 2, que é Investigando a Mente, certo? Os demais temas, ele só deu no retiro de 8 semanas, está nos retiros de 8 semanas lá no SPI. Eles são abertos, se você conseguir fazer a inscrição para o primeiro, depois para o segundo, para o terceiro, são 4 anos, né, de retiro. Mas tem que fazer o primeiro, tem que ter iniciações, enfim. Então tá, só queria localizar de novo, né, gente, onde a gente está. Nós estamos aqui, nós vamos tentar penetrar aqui, né, a fase 1 do Essência Vajra, certo? Que é o texto mais detalhado. Então, para a gente se conectar um pouco com alguns detalhes da prática de Shamatha, eu vou deixar esse vídeo para a gente ver no finalzinho, do Lama. Uma coisa importante para a gente entender os ensinamentos da grande perfeição é a gente reconhecer o modelo da consciência em 3 dimensões que o Lama nos apresenta, certo? Então, todos você vai ver que as referências que o Dudjom Limpa vai fazer no estudo do texto, ele vai estar se referindo a esses 3 níveis de consciência. A psique, ou a mente grosseira, seria a consciência mental, a consciência substrato, que é uma mente sutil, e a consciência primordial, que é uma mente muito sutil. A gente vai ver que, na verdade, toda a prática de Shamatha, toda a prática da meditação, na verdade, vai ser um reconhecimento da consciência. Seja no seu nível mais grosseiro, de operação mais grosseiro, quando a gente vai começar a reconhecer a consciência perceptiva, a consciência conceitual, e aí, à medida que a gente vai aquietando, aprofundando, conseguindo direcionar a atenção para esse campo da mente e consciência, a gente vai poder penetrar, aí a prática de Shamatha que a gente vai cultivar nessa fase 1
dos ensinamentos do John Limpa, é fazer com que essa mente grosseira se dissolva na consciência substrato, nesse fluxo sutil de consciência, que seria o fluxo sutil que segue de vida, é individual, mas segue de vida para vida. Então, eu queria dar uma... Então, a prática de shamatha, no caso, né, vai ser a gente gerar um grau avançado de concentração meditativa, no qual a estabilidade da atenção e a vivacidade foram desenvolvidas ao ponto de podermos nos engajar completamente no cultivo da visão, ou vipassana. Então, shamatha, como o Lama diz, shamatha é a ferramenta que a gente vai preparar, a tecnologia, ele gosta de usar essa palavra, né? A tecnologia que a gente vai usar para ver a realidade como ela é. Que aí, para poder ver a realidade, são aí as práticas de vipassana. Então, com shamatha, por isso que na sequência do nosso roteiro, shamatha como a base, que a gente vai estabelecer a mente, que vai ficar calma, quieta, com as qualidades de, né, de atenção refinada, para poder ver, para poder a gente poder, as práticas de vipassana, a gente poder ter sucesso, ser efetivo, né? À medida que a gente vai acalmando, a gente já vai conseguindo ver muita coisa. Mas o Lama diz, para a gente ter uma visão clara, perfeita da realidade e estável, e não perder, a gente precisa ter uma condição ótima de shamatha, de atenção desenvolvida, né? Então, esse é o sentido das práticas de shamatha. Aí eu queria, deixa eu só perguntar aqui, eu queria dar uma olhada aqui rapidamente aqui na definição que o Lama traz desses 3 níveis de consciência, porque é bem importante a gente entender isso, porque isso aqui é a base, é como se fosse os fundamentos da prática. É baseado nessa hipótese que vai fazer sentido esse caminho. Então, se essa hipótese não for verdadeira, o sentido desse caminho está meio furado. Então, a gente é baseado nessa hipótese. Então, é legal que a gente se familiarize com essa compreensão que o Lama traz, inclusive, esse texto que está aqui nessa apresentação, está lá no Felicidade Genuína, no capítulo 11 do Felicidade Genuína, na parte 4 do Felicidade Genuína. Ele traz o modelo da consciência em 3 camadas, né? 3 dimensões. Então, vamos... Vocês concordam da gente ver brevemente de novo, porque quem já viu, rever de novo, quem não viu ainda, é importante ver para poder a gente se situar nas premissas que vão basear todo o nosso caminho de práticas, até a iluminação, né? Tá bom? Então, vamos lá, só rever, então. Alguns já viram isso, a gente já olhou aqui, né, no nosso estudo do budismo tibetano. Mas vamos lá. Então, o Lama diz assim, a visão budista define a consciência em 3 camadas ou dimensões. São elas a psique, ou a mente grosseira, a consciência mental, né? É a natureza manifesta da mente. A consciência substrato, que é uma mente sutil, que é como se fosse a natureza essencial da mente, é dela que surge essa mente, da consciência substrato, que emerge essa mente grosseira, a psique. E a consciência primordial, que é uma mente muito sutil, que é a natureza última da mente. Isso aqui a gente vai penetrar de forma profunda a natureza essencial da mente, natureza manifesta, natureza essencial, e a natureza última da mente, a gente vai olhar isso aqui depois de forma profunda nas práticas de Vipassana, da fase 2, que é investigando a mente. Então, nesse livro Investigando a Mente, o Lama vai penetrar aqui nessa distinção aqui, mas a gente precisa ter o quê? Uma mente de shamatha, uma mente calma, quieta, clara, uma atenção afiada, para poder a gente, então, penetrar aqui na compreensão disso. Mas aqui a gente vai ter um olhar rápido, assim, né? Ele vai dizer, cada uma dessas camadas ou dimensões da consciência pode ser testada por meio da experiência, que é o que o Lama está querendo, está se propondo nos laboratórios lá do CCR, né? É convidar os cientistas para a gente investigar essa hipótese, que essa mente aqui, que a gente se identifica como sendo nós mesmos, o senso de eu está nessa mente. A gente vai olhar nessa fase 1, a primeira das coisas que a gente vai ver lá, nos ensinamentos que o John Limpa vai dar, é entre corpo, fala e mente, quem é o primordial? Quem é o soberano? É o corpo? É a fala? Ou é a mente? Desse ser senciente aqui. Quem é? Aí a gente vai olhar e vai descobrir que é a mente. Então, a gente se identifica com essa mente. Mas essa mente, ela é o quê? Onde é que ela é? Como é que ela é? Tem forma? Onde é que ela está? Como é que ela é?
Quais são as características dela? A gente vai procurar, não vai encontrar. A gente vai ver que ela é vazia e luminosa. Mas aí a gente vai começar a se desidentificar dessa mente. Então, as práticas de shamatha é um convite para a gente soltar a fixação à nossa experiência. Seja a nossa experiência das consciências dos sentidos físicos, né? A gente vai olhar depois com calma essa descrição um pouquinho. Vai ter práticas que o Lama vai nos ajudar a ver claramente que tem as consciências ligadas aos sentidos físicos, a consciência visual, a consciência auditiva, tátil, gustativa e olfativa, e tem a consciência mental, né, que é a sexta consciência, as 5 ligadas aos sentidos físicos e a sexta que é a mental. Essa aqui que nós estamos nos referindo é a mente grosseira, a consciência mental. Só que a consciência mental, ela que dá sentido à nossa experiência, né? As consciências dos sentidos, elas só percebem. Elas não têm conceitos nas consciências dos sentidos. A gente vai ter prática, a gente vai começar a olhar isso diretamente na nossa experiência. Mas essa consciência mental é que cria toda a nossa realidade, cria o samsara, cria toda a nossa realidade. Então, a gente vai, aos poucos, né, se familiarizando e vendo que, na verdade, nas práticas, atingir shamatha, que é a conclusão da fase 1, é a gente conseguir soltar toda a identificação com as aparências grosseiras, externas e internas, objetivas e subjetivas dessa mente grosseira, e deixar que ela... E a gente vai repousando agora na própria consciência substrato, na base de onde... No substrato e na consciência do substrato, que é a base de onde surge as propensões habituais, as energias que fazem surgir essa mente grosseira, de um ser senciente, Na verdade, aqui é a consciência de um ser senciente, aqui, para nós, é a consciência de um ser humano, consciência mental humana, porque nós estamos aqui agora nessa configuração, né? Então a prática vai ser essa, a gente penetrar aqui, e depois, tendo penetrado na consciência substrato, atingindo o shamatha, a gente vai realizar essa consciência aqui, aí a gente está pronto para receber as instruções que vem a vacuidade dessa consciência substrato, para a gente aí penetrar na consciência primordial, que é Rigpa, Dharmakaya, né? Então, rapidamente aqui, aí as analogias que o Lama costuma usar, né, para esses 3 níveis de consciência, é como se fosse a consciência, a última, a base, a consciência primordial, é como se fosse o mar profundo. A consciência substrata é como se fossem as correntes marítimas, que as correntes, elas já começam a ter um perfil, assim, né? As correntes, elas têm uma identidade, né? Corrente tal, tanto que acho que na cartografia tem esses nomes, correntes, né? Dá nomes para essas correntes, né? E no nível mais superficial são as ondas, como se fosse uma manifestação de cada ser, até como se fosse o ser, a consciência mental, as ondas, as correntes marítimas, a consciência substrato, e o mar profundo, a consciência primordial. Uma analogia, certo? Só para a gente ter uma ideia. Que, na verdade, é uma experiência que está completamente interligada. Não são 3 coisas separadas. Elas estão interligadas. Uma outra metáfora que o Lama gosta de usar, eu desenhei assim, mas ele usa esse mudra aqui, uma contração. É como essa consciência primordial é como se fosse um espaço livre, maleável, pleno de possibilidades, mas quando as energias kármicas começam a se mover, aí há um congelamento, uma contração da mente. Aí essa contração, essa mente grosseira, certo? Então, mais ou menos como se fosse assim, eu fiz uma gradação de azul para lembrar essa contração, esse mudra do eu, do senso de eu, que surge com a mente grosseira. Mas abaixo dela tem a consciência, né, substrato e a consciência primordial. Então, aí a gente olhando rapidinho aqui, que é legal a gente ouvir o Lama, né? Então, esse nível mais grosseiro, a psique, a mente humana, né? A consciência mental, né? A psique é o reino da mente, estudado pelos psicólogos. Inclui toda a gama de processos mentais, conscientes ou inconscientes. A gente tem, né? Muitos processos conscientes e muitos processos inconscientes. Principalmente aqueles que a gente estão, né? Os nossos traumas, né? Aquilo que está sublimado, né? Que está... Eu não sei a linguagem agora psicológica para colocar aquilo que a gente faz com a mente para abafar,
né? Para não reconhecer os nossos processos de dor, né? Internos. Então, ele vai dizer, então, inclui toda a gama de processos mentais conscientes ou inconscientes que são condicionados pelo corpo, especialmente o cérebro, em interação com o meio ambiente. Então, nesse nível mais grosseiro, a estrutura do cérebro, né, o nosso corpo, ela interfere, as glândulas, toda a nossa química interna, serotonina, toda a química interna interfere na mente. Então, aí, nesse nível grosseiro, corpo e mente estão bem interligados, mas a mente não surge do cérebro, como o Lama diz. A mente surge da consciência primordial, da consciência substrata. Essa mente grosseira surge da consciência substrata. Mas, como ela toma uma forma, um corpo, a mente está incorporada. Então, ela tem uma conexão com o corpo. Então, o corpo interfere a mente interfere o corpo, né? Então, eles têm essa conexão, são condicionados pelo corpo também, esses processos mentais. Então, esses processos são específicos quanto a gênero, raça, idade, cultura e assim por diante. Então, à medida que a gente está inserido dentro de um processo cultural, né, a gente vai condicionando, tudo isso nos condiciona, o ambiente, a cultura, vai condicionando essa mente, né, essa mente mais grosseira, né? Então, a razão mais importante para termos interesse pela psique é aprender a distinguir quais processos mentais são propícios para o nosso bem-estar e quais não são. Isso aqui que o Lama está dizendo, ele dá um ensinamento muito maravilhoso, que até eu pedi para ele dar no nosso próximo encontro, não sei se ele vai dar, que é sobre os 51 fatores mentais. A gente olhar a manifestação, o fenômeno da nossa mente grosseira. Como é que ele é? A gente se familiarizar com essa nossa mente e todos os processos internos dela. Então, tem ensinamento sobre isso, que ele está, inclusive, naquele livro Olhando de Perto, onde ele vai estudar os fatores mentais, 51 fatores mentais, junto com a prática de Vipassana da tradição Theravada, que é as 4 aplicações da atenção plena. Atenção plena ao corpo, atenção plena aos sentimentos, atenção plena à mente, os fatores mentais, e a atenção plena aos fenômenos. Então, isso aqui é super importante, a gente conhecer a nossa mente, porque para a gente, ele diz, para quê? Para a gente saber o que distinguir aquilo que é propício para o nosso bem-estar, para o nosso próprio caminho de práticas, o que a gente vai cultivar no caminho, e o que a gente vai soltar, usar antídoto, não alimentar, que vai nos afastar do reconhecimento da nossa base. Então, é bem importante a gente entender a nossa mente, né? Então, a psicologia budista, ele vai dizer, é experiencial e pragmática, incentivando-nos a responder a essas perguntas, observando as nossas próprias mentes e a influências dos estados e atividades mentais específicos. Muito importante a gente, que ao longo do processo, a gente vai se dar conta, a gente vai olhar para a nossa mente, a gente vai ver como a gente vai estar preso nos nossos processos internos, como as aflições mentais nos conduz, o como a gente não reconhece as aflições mentais nos nossos processos, na nossa ação. Então, aí os famosos nhams que a gente vai olhar quando a gente estiver estudando lá na frente, aquietando a mente, vão surgir, porque são os processos internos que a gente pode confundir como demônios, como deuses, mas, na verdade, são os nossos processos internos. Então, a gente precisa olhar de forma profunda para a nossa mente. Vamos ver quem botou alguma coisa no chat. Reprimido, isso, querida, Massa Traud, exatamente. Os processos aqui inconscientes, né? A gente vai reprimindo, né? Tem muitas formas de a gente não reconhecer o que está acontecendo internamente para proteger esse senso de eu, né? Então, conforme a nossa habilidade introspectiva se aprimora, e aí a shamatha vai ser super importante, desenvolver atenção na nossa própria mente, então jogamos mais e mais luz sobre um domínio antes obscuro, que nós não conhecemos a nossa mente. Senão a gente não estava sujeito a toda a confusão, né? Que as aflições mentais, os venenos da mente, e todo o nosso sofrimento, né? As escolhas autocentradas e o sofrimento que a gente colhe, né? Aí o segundo nível, a consciência substrato, que é o nível, né, de onde surge a consciência mental incorporada, ele vai dizer, investigando as origens da psique, foi porque os contemplativos olharam de forma profunda para a mente
conseguiram olhar de forma profunda para a mente, essa mente grosseira, né? Que eles descobriram que ela surge a partir de uma dimensão subjacente, chamada de consciência substrata. Um contínuo de consciência individual, que não é uma consciência humana, é um contínuo de consciência individual. É aqui onde o Lama chama contínuo de um ser senciente, que pode ser um rato, uma barata, um ser humano, um boi, um ser de um outro planeta, sei lá, não tem ideia. Então, a consciência substrata é um contínuo de consciência individual, ou seja, um contínuo de um ser senciente, ou seja, que tem consciência, que segue de uma vida para outra, armazenando memórias e outros traços de caráter pessoal ao longo do tempo. Então, todas as nossas memórias estão na consciência substrata, são armazenadas nesse nível, e as propensões, né, o karma, as propensões todas vão estar armazenadas aí, nesse nível que é energia e consciência. Não tem corpo nesse nível, tem energia e consciência. O corpo é sutil aí. Né? Aí, comparando esse ponto de vista ao da neurociência atual, a psique, ou seja, essa mente grosseira, é condicionada por sinapses cerebrais, neurotransmissores e outros processos neurais, mas não está localizada no cérebro, nem é uma propriedade emergente do cérebro e de sua interação com o ambiente, como acreditam os neurocientistas atualmente. O que ele está dizendo é que os contemplativos veem que a psique ela surge da consciência substrato, de um contínuo de consciência, e não do cérebro, né? Como pensam os neurocientistas. Então, a existência da consciência substrato, ainda sobre o nível 2, né? Consciência substrato. Então, a existência da consciência substrato não é apenas uma especulação metafísica, mas uma hipótese que pode ser colocada à prova. Sempre o Lama traz para o campo da investigação, porque o que ele quer é fazer essa ponte entre contemplativos e cientistas, para provar que o que o Buda descobriu não é uma coisa fora da realidade, é a natureza da realidade, como agora, mais, né, próximo de nós, na nossa ciência, os físicos quânticos, a mecânica quântica está se aproximando. Né? Então, o problema é que as outras ciências estão paradas em paradigmas dualistas, né, materialistas, e não se abrem para a hipótese. São poucos os que se abrem. Por exemplo, nós temos um cientista cognitivo, que é o Donald Hoffman, que está estudando exatamente essa hipótese de que a consciência é primordial, e não a matéria. Ou seja, tudo surge da consciência, e não a consciência surge da matéria. Então, tem cientistas estudando isso, né? Então, ele vai dizer, essa consciência substrata não é uma especulação, ela pode ser, é uma hipótese que pode ser colocada à prova por meio da experiência contemplativa. Essa não é uma tarefa fácil, porque a gente já viu que atingir shamatha não é fácil, certo? Um modo seria atingir shamatha, outro modo é lembrar de vidas passadas, como ele vai dizer aqui, né? Outro modo é sonho lúcido completo e comprovado, assim, né? Acessar, né, a consciência substrata através de sonho lúcido, né? Ele vai dizer, então, essa não é uma tarefa fácil, e não é uma hipótese que possa ser testada apenas pelo estudo do cérebro, porque não é no cérebro que você vai encontrar essa mente, é olhando para a própria mente. Aí, é um desafio que pode ser assumido por contemplativos experientes, que o Lama chama de contemplativos profissionais, são esses que ele está selecionando para ir lá para os CCRs, né, para os Centros de Estudos da Consciência, esses que estão prontos para fazer retiros de shamatha, entrar para atingir shamatha, né? Então, contemplativos experientes que já alcançaram a quietude meditativa, shamatha. Então, quando você atingir shamatha, você vai estar pronto para relatar a experiência dessa dimensão da consciência substrata. Né? Então, por meio dessas práticas, você transforma a atenção, né, da prática de shamatha. A gente vai transformar o quê? A atenção em um poderoso feixe de consciência luminosa, focada e refinada, cortando as camadas superficiais e turbulentas da psique como um laser. A gente pode imaginar assim, né? O desenvolvimento da atenção, as práticas de shamatha, como um laser que a gente vai
construir, né, que vai atravessar a confusão, né, dissolver a mente grosseira e vai acessar a consciência substrata, né? Então, à medida que a obscuridade e as perturbações dos pensamentos discursivos e emoções acalmam, o espaço da mente torna-se cada vez mais transparente. Então, é isso que a gente vai... Olha, deixa eu ver o que tem aqui no chat. Qual é o nome do cientista cognitivo? Donald Hoffman. Donald Hoffman. Isso, colocaram atrás ali, o Felipe colocou. Muito bem. Walter também colocou uma referência, uma fala que ele fez. A gente já viu essa, né? Do we see reality as it is? Nós vemos a realidade como ela é, a gente viu essa fala do Donald Hoffman. Muito bem. Então aí a gente tem o nível da consciência substrata. Agora ele vai falar ainda sobre a consciência substrata. Ele diz, muitos budistas do passado e do presente afirmam que você pode penetrar o substrato acessando sistematicamente memórias de vidas anteriores, que foram impressas nesse contínuo de consciência, porque ela não é o lugar onde ficam as marcas todas, as marcas, e principalmente as marcas mais fortes, assim, ele diz assim, quando a criança morre, o que ele viu, que os relatos de consciência de vidas passadas, né, que, por exemplo, esse psiquiatra Ian Stevenson, ele fez investigações científicas nessa área e resumiu 40 anos de pesquisa em seu livro Where Reincarnation and Biology Intersect, onde a reencarnação e a biologia se encontram, né? Ele disse, ele estudou um monte de crianças que se lembram de vidas passadas. E aí ele lembra, provavelmente as crianças que tiveram uma morte muito... Essas crianças foram crianças comuns, não eram tucos, não, crianças que se lembravam de vidas passadas. Aí provavelmente foram crianças que passaram por experiências muito fortes, traumáticas na morte. E aí, quando a gente sofre uma experiência muito traumática, aquilo fica muito mais registrado, né? Na nossa memória, a gente tem isso, né? Os nossos traumas estão sempre voltando, porque são experiências intensas, né? Então, tem muita comprovação, essa pesquisa do Ian Stevenson, ele fez muitas pesquisas na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Eles continuam investigando lá, vidas passadas, né? Então, a consciência substrato também pode ser indiretamente inferida com base em pesquisas feitas com crianças que relatam memórias de vidas passadas validadas e até exibem características físicas como sinais de nascença que retomam a vida anterior. Então, isso é bem legal. Uma outra forma de provar a existência da consciência substrato, ou você, enquanto um contemplativo, acessa memórias de vidas anteriores claras, e aí isso pode ser, de alguma forma, confirmado, ou então crianças que lembram de vidas passadas, né? E aí tem muita pesquisa em relação a isso, né? Ok, o pessoal está conversando lá no chat. Então, aí é sobre esse nível. Aí sobre o nível mais fundamental, né? O nível fundamental da nossa experiência, a famosa consciência primordial, Rigpa, Dharmakaya, ele vai dizer, além do domínio da consciência substrato, contemplativos, veja, ele está dizendo, tudo isso foi descoberto porque se olhou na direção correta, porque o Buda sentou e disse, é aqui o caminho. Ele parou de fazer as práticas ascéticas e ele viu que o caminho que ele tinha que fazer era olhar para a mente dele, então ele olhou e penetrou. E a partir do Buda, vários contemplativos fizeram isso, né? Continuaram fazendo isso. A tradição do Buda está viva, né? Ou seja, a realização está disponível, né? Então, ele vai dizer, então, além do domínio da consciência substrato, contemplativos de várias tradições ao redor do mundo e ao longo da história descobriram uma terceira dimensão da consciência, chamada no budismo de consciência primordial. Ela transcende as construções conceituais de espaço e tempo, sujeito e objeto, mente e matéria, e até mesmo de existência e não existência. O Lama vai lembrar sempre a gente, né? A gente vai ouvir ele falando, tanto no retiro lá como aqui no estudo, transcende os 8 extremos da elaboração conceitual, né? Então, essa dimensão, ela está além dessa mente comum, que a gente está acostumada com ela. Então, a gente não tem como acessar essa mente senão através da prática, olhando diretamente, né? Então, essa dimensão da consciência é inefável e inconcebível. Mas, como acontece com a psique e com a consciência substrato,
ela pode ser experimentalmente explorada por meio da meditação. Nesse ponto, a quietude meditativa, shamatha, por si só, não é suficiente. Porque lembra que a gente consegue chegar com shamatha até a consciência substrato, né? Que é atingimento de shamatha. É a gente dissolver a mente grosseira na consciência substrato. Mas, para atravessar a consciência substrato, tem que ver, nós precisamos das práticas de Vipassana. Por isso que é a fase seguinte. Ele vai ter 2 fases com a prática de apresentando a natureza, cortando a natureza da reificação, da fixação da nossa experiência, né? Então shamatha não é suficiente nesse ponto, para a gente atingir a consciência primordial. Isso exige um treinamento rigoroso no insight contemplativo, que é Vipassana. Então, é uma sabedoria direta, que a gente descortina olhando diretamente. Não é uma sabedoria que a gente compreende, não é um conceito, é uma experiência direta. Esse é o ponto, né? Então, para romper todas as construções conceituais e a concretude das nossas categorias, até o ponto em que passamos a repousar, a gente vai ter que cortar a dualidade, né? Atravessar a dualidade, até o ponto em que possamos repousar na natureza vazia e luminosa da própria consciência. Os budistas chamam esse nível mais profundo de consciência primordial de natureza búdica, ou natureza desperta. A natureza búdica, Tathagata Garbha, o seio do Tathagata, né? Samantabhadra. Então, por natureza, essa dimensão da consciência é luminosamente brilhante e originalmente pura, mas ela surge impura quando é obscurecida pelo apego, ódio, delusão, ideação compulsiva, que surgem da ignorância, né? Esse obscurecimento é o não reconhecimento mais da base primordial. Na hora que surge em nós essa nuvem de delusão ou de não reconhecimento, aí surge a dualidade, surge aí as aflições mentais e todo o samsara, certo? Então, repleta das qualidades de um Buda, de um ser, ou seja, um ser desperto, essa consciência primordial, é primordialmente presente, desde tempo sem princípio, e também deve ser levada à perfeição por meio do cultivo apropriado. Se a gente perguntar, onde está essa mente? Onde está a consciência primordial? Na nossa própria mente. E está presente aqui agora. A gente só está com uma muitas nuvens de obscurecimentos, muitas camadas de obscurecimentos que nos impede de reconhecer. Certo? Então, a prática vai ser para a gente... Toda a prática de meditação vai ser a gente encontrar a experiência da consciência. Certo? A consciência mental, a consciência dos sentidos, consciência mental, aí vai atravessar essa consciência mental, que é dual, conceitual, condicionada, e a gente vai encontrar a consciência substrato quando a gente atinge shamatha, e depois atravessar com as práticas de Vipassana para a consciência primordial. A natureza búdica é a verdadeira natureza imaculada da consciência, a qual nada precisa ser adicionado e da qual nada precisa ser removido, mas que precisa ser separada das impurezas que a acompanham, como uma sujeira numa xícara. A xícara, ela é primordialmente limpa, basta de você lavar, tirar a sujeira que está ali. A sujeira não está... Eu não tenho que cortar um pedaço da xícara para liberar a sujeira. Não, eu só tenho que limpar, remover aquela sujeira. Então, a prática vai ser meio como água e sabão, a gente limpar aquilo que está obscurecendo a nossa mente, né? Então, ela precisa apenas ser separada das impurezas que a acompanham, que não a maculam, mas que tornam turva o reconhecimento, né? Da mesma forma que o minério de ouro precisa ser refinado para produzir e manifestar a pureza intrínseca do ouro. Certo? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente se ver um pouquinho. E aí, super importante esse tema.
das 3 dimensões da consciência, porque esse é o fundamento para todo o caminho. Todo o caminho vai ser a gente penetrar, remover os obscurecimentos da mente grosseira, acessar esse fluxo de mente sutil e depois atravessar, que tem uma reificação importante, que é a dualidade nesse fluxo sutil, para a gente reconhecer a base, que é a consciência primordial. E isso é se tornar um Buda. Agora, isso pode acontecer de forma assim. É simples, nós já temos o que nós estamos buscando, mas a gente está precisando do direcionamento correto para a nossa prática. Então, esse é o papel dos lamas, apontar o caminho, é isso que o lama fala muito, assim, né? Apontar o caminho, entrar no caminho irreversível. É o caminho que reconhece a natureza da mente, certo? E aí a gente pode ter vislumbres, a gente pode acessar vislumbres, a gente pode ter sonhos lúcidos, a gente pode ter insights, mas a gente pode não ter estabilidade nos reconhecimentos. Então, o ponto é a gente ter os vislumbres e depois remover os obstáculos para a gente manter a estabilidade do reconhecimento. E se tornar um Buda é se tornar completamente, naturalmente, essa consciência naturalmente manifesta, sem nenhum esforço, certo? Então, o esforço vai ser a gente remover os obstáculos apenas, que estão nos impedindo de acessar, de reconhecer essa condição última, né? Tá? Então, só seguir mais um pouquinho hoje ainda, dá tempo. Só para a gente ver aqui uma coisa. Sobre a prática de hoje, vou voltar aqui. A gente vai voltar bastante ainda para cá, para essa bichinha, mas sobre a prática de hoje. A gente viu, né, essa prática de estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, né? Ele disse, a prática de shamatha vai ser o cultivo, né, dessas qualidades aqui. A gente tem que gerar essa... Para a gente poder acessar a nossa mente e os fatores mentais importantes para cultivar essa atenção, que é atenção plena e introspecção, duas ferramentas importantes que a gente vai ver depois, vai estudar um pouquinho, na prática de shamatha, é a atenção plena e introspecção. São duas ferramentas importantes, 2 fatores mentais que a gente vai cultivar no caminho de shamatha, para a gente obter o quê? A clareza, a nitidez, certo? Da nossa experiência, da atenção. A gente vai cultivar na nossa mente, consciência, o quê? Um relaxamento, uma abertura. A gente vai... Todo o treinamento de shamatha, apresentado, né, nesse caminho, é para a gente soltar, abrir a nossa mente, a nossa consciência, a nossa atenção. E aí a gente vai, com relaxamento, a gente vai ter estabilidade na mente. Estabilidade, vai ter estabilidade, né, de manter o foco, né? Manter a atenção no objeto escolhido, estabilidade do foco, para ir com relaxamento e estabilidade, a gente poder ter clareza, nitidez, vivacidade, alta definição, daquela mente sharp, assim, né? HD, assim, televisão HD, assim, que vê claramente, com muita nitidez, toda a nossa experiência. A gente vai precisar dessa mente para poder olhar para a nossa própria mente, atravessar todos os conteúdos internos, né? Grosseiros, sutis, muito sutis, para poder, né, encontrar a consciência substrata e a consciência primordial. Mas, paralelamente ao desenvolvimento da atenção, que isso vai acontecer com a nossa mente, consciência, a gente vai ter que lidar com 2 dimensões, e nós não somos apenas mente, nós estamos incorporados aqui. Então, nós temos corpo e nós temos a energia vital, né? Que eles chamam de fala, né? Mas a fala está ligada à prana, energia, lung, a respiração. Então, a gente tem que trabalhar com esses 2 níveis, com esse corpo grosseiro, com a nossa fala, que é um corpo sutil de energia, a gente tem que deixar isso numa condição muito favorável para a gente poder trabalhar no nível da mente. Se a gente não consegue trabalhar a nível de corpo e a nível de energia, de fala, a gente não consegue estar pronto para desenvolver essa estabilidade da atenção e essa clareza da atenção. Então, a gente vai precisar, lembra? Estabelecer o corpo em seu estado natural, relaxado, quieto, vigilante. Aí tem os cuidados com o corpo, postura, alimentação, exercícios,
super importante a gente cuidar. Quanto mais a gente cuidar do... Na verdade, os 3 níveis, ele vai dizer, ó, há uma sinergia... Esse negócio aqui fica no meio. Ui, coisa chata. Há uma sinergia entre o corpo, já, viu, Átila? Sinergia entre o corpo, a fala e a mente, para estabelecer o equilíbrio da atenção. A gente vai ter que lidar ao nível de corpo, lidar com o nível da fala, para poder estar pronto para lidar com o nível da mente, atenção na mente. Aí, no nível da fala, a gente vai ter o silêncio externo, que ele diz, é fácil, a gente cala a boca, né? Quando se senta para praticar, a gente já está fazendo o silêncio externo. Mas o silêncio interno, o silêncio da mente, é muito deles. Não é fácil a gente silenciar, porque nós estamos acostumados com esse burburinho interno, essa fala interna, com esses conceitos, a gente está sempre reagindo aos nossos próprios pensamentos, nossas experiências. Então, aí a gente, nesse campo aqui da fala, a gente vai usar a respiração como um elemento que vai nos ajudar a obter o silêncio interno. Então, a gente vai lidar com deixar a respiração fluir no seu ritmo natural, acalmando as energias que movimentam a mente, as energias sutis que movimentam a mente. Então, a gente vai lidar. E aí não é fácil a gente soltar, porque a gente vem de uma cultura, eu não sei vocês, mas ansiosa, sou ansiosa. Meu campo de energia é assim, né? Ainda sou mais ariana, né? Com virginiana junto. Então, um monte de energias assim, né? Então, não é fácil. Eu tenho que deitar. Eu devia fazer mais práticas deitadas para acalmar melhor, ter mais relaxamento e trabalhar com o meu corpo de energia, assim, para poder acalmar. Tanto que eu tive, nos retiros que eu fiz, eu tive tensões no corpo. Teve retiro mais longo e eu desmaiei. É muito processo de energia. A gente vai encontrar os nyams, porque a gente vive uma vida muito agitada, então a gente precisa realmente desacelerar, cuidar do corpo, aí cuidar do relaxamento, da respiração. E isso é que vai ser a base para a gente cuidar da mente, né? Da atenção da mente. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque tinha um Átila. Oi, Átila. Não, eu só, quando você começou a falar, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte, dentro dessa exposição da Os 3 meditação, níveis. estabelecer o corpo, fala e mente Sim. natural, o Lama, durante alguns retiros, ele retifica que essa é a prática para a vida inteira, até a iluminação. Sim, sim. Então, Ele diz assim, ele diz assim, o que tem 2, você pode abordar ela como, você pode adotar ela como 2 abordagens, como uma prática preliminar, a sua prática principal que você vai fazer, mas ela, na verdade, é a prática última, é a fruição. Sim. Realizar ela, de fato, é a fruição, né? Pois é. E aí é justamente nesse ponto que eu queria falar. Porque, por exemplo, quando você diz de fazer em Shavasana, né, supino, Sim. a posição do cadáver, né, que é essa Sim. posição de estar entregue, ela é a mais difícil que existe em qualquer prática yoga. É a mais difícil. Por quê? Porque fatalmente, você vai conseguir estabelecer uma dificuldade muito grande em nível de mobilidade. E é uma entrega muito grande. E aí vem essa coisa também dele dizer de ser a prática da vida inteira, ou seja, de você estar estabelecendo aquela tranquilidade ali, né? Aquelas É qualidades ali muito o tempo interessante. inteiro. E ele vai dizer, ele vai sugerir a prática de Shavasana para ele, porque foi a experiência dele, né? Ele teve problema de energia, assim, séria, que ele foi buscar o Iyengar, ele passou 6 meses com a Iyengar, treinando no yoga com a Iyengar, para poder ter uma maestria melhor com o corpo e com a energia, para ele poder avançar no desenvolvimento da atenção. Tem até um vídeo dele que ele fala dessa experiência, né? E da importância de fazer, que ele é um dos poucos mestres que sugere fazer a prática de chamata deitado, né? Poucos, assim. Mas ele diz, para nós ocidentais, para a gente cultivar o relaxamento, essa etapa de relaxamento, é muito favorável fazer a prática deitada. Porque a gente não tem esforço para manter o corpo ali, não vai ter nenhuma... É a posição mais confortável, claro, desde que a gente ajuste aí coluna, né, dependendo, né, um travesseirinho no joelho,
que tem alguma orientação de como entrar nessa postura, porque tem uma orientação para entrar nessa postura, para você não forçar a lombar, tem todo um processinho. Ele diz, é uma prática muito favorável para a gente cultivar essa etapa do relaxamento. A gente vai olhar depois, com calma, a instrução dele, que ele detalha essas 3 qualidades de shamatha. Deixa eu só voltar aqui. Essas 3 qualidades de shamatha aqui. Relaxamento, estabilidade, relaxamento, né, que tanto na mente como no corpo, né, e lógico, na respiração, na hora que a gente está deixando que a respiração, a gente não está controlando a respiração, a gente não está fazendo pranayama, a gente está simplesmente deixando que o corpo de energia se estabilize, né, naturalmente. Então, essa condição de relaxamento, essa qualidade de relaxamento é muito importante na prática de shamatha. Sem essa qualidade, a gente não tem como desenvolver estabilidade da atenção, de foco. Porque a gente vai estar sempre perdendo essa condição de instabilidade do relaxamento, vai estar sempre puxando, retirando a gente do foco. E aí, sem relaxamento e sem estabilidade de atenção, a gente não tem como desenvolver clareza, nitidez. Então, depois a gente vai ler um pouco sobre essas 3 qualidades, é importante. Em cada encontro nosso, a gente vai focar um detalhe e a gente segue na leitura do livro, certo? Mas eu vou estar sempre focando alguma coisa de shamatha, porque é o ponto, né? A gente precisa estar compreendendo os detalhes de shamatha, sabendo todas as nuances da prática, para poder a gente reconhecer onde estão sendo os nossos obstáculos e ver o que a gente pode fazer para superar os nossos obstáculos. E não simplesmente achar, não consigo fazer a prática. Não, talvez você não esteja compreendendo os processos, não esteja entendendo o que precisa ser feito, o que precisa ser removido, né? O que pode ser superado, né? Como superar, certo? Então, eu acho que por hoje a gente vai ficar aqui, porque depois tem muitas coisinhas, a gente vai conversando. Mas a minha intenção hoje era a gente se situar principalmente no modelo de consciência, das 3 dimensões da consciência, porque sem isso a gente não vai entender os ensinamentos. Entende? Para a gente entender os ensinamentos da grande perfeição, os ensinamentos da grande perfeição são os ensinamentos do quê? Mais diretos, porque eles nos levam a reconhecer a consciência primordial. É por isso. É só por isso. Mas a gente precisa compreender o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo aqui? Consciência, grande perfeição, não é algo, um paraíso, uma região que está no céu. Não, é a nossa própria mente, é a base da nossa mente. Certo? Então, queridos, tá bem? Por aqui ou por hoje. A gente vai seguir fazendo essa prática, estabelecendo o corpo, alimentos e seus estados naturais. Eu vou trazer outras conduções que ele fez em outros retiros, que tem algumas nuancezinhas diferentes, e a gente vai estudando detalhes. A gente vai estudar essas 3 qualidades de shamatha, depois a gente vai estudar as 2 ferramentas principais, a atenção plena, os 2 fatores mentais importantes, que é a atenção plena e a introspecção. Depois a gente vai olhar para a própria prática, estabelecer o corpo, em seu estado natural, detalhes de como estabelecer o corpo. E tem ensinamentos de alunos do Lama que já compartilhou com a gente tem material, a gente vamos dar uma olhadinha, porque a gente pode ter algum obstáculo que a gente não pode começar a reconhecer que é um obstáculo, e aí ver como superar o corpo, né, fala e a mente. A gente vai olhando com calma. A gente não tem pressa de sair dessa prática, porque ela é muito importante. Né? E depois é que a gente vai nem começou o livro ainda, né? Então a gente vai ter tempo assim, para chegar lá nas instruções do livro de prática, certo? Enquanto isso, a gente vai descobrindo, vai se familiarizando mais com essa base, estabelecer corpo, alimentos e estado natural. E, paralelamente, quem está fazendo o retiro do domingo vai estar olhando também, junto com o retiro que ele deu, né, do Dharmatolo, lá no domingo. Oi, Tareha. Oi, Flori, desculpa não abrir a câmera. Tranquila. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, a gente só alcança a consciência substrato quando atinge shamatha, é isso? Não, é uma... Assim, a gente pode atingir a consciência substrato de muitas formas. Você pode atingir shamatha, você pode dissolver essa mente grosseira de muitas formas. Pode ser na prática de estágio da geração e da completude, por exemplo. Com outras práticas, você pode atingir essa condição. Não só com a prática de shamatha, entende? Então, o ponto é dissolver a mente grosseira na consciência substrato. Você pode, toda noite, o Lama diz, toda noite
a nossa mente grosseira se dissolve na consciência substrata quando a gente adormece e tem um sono sem sonhos, e depois, quando a gente começa a sonhar, um samsara é surgido, um corpo sutil é surgido, surge uma identidade, um samsara sutil surge no sonho. E se a gente tiver vislumbre, se a gente começar a praticar shamatha, às vezes com atenção plena na respiração, por exemplo, usando o foco não na mente, por exemplo, na respiração, se a gente começar a praticar de forma contínua, estável, a gente começa a estabelecer refinar nossa atenção, pode ser que a gente comece a ter sonho lúcido à noite. A gente pode acompanhar esse processo do adormecimento e do surgimento dos sonhos com consciência. Então, a gente vai começar a experimentar esse campo da nossa mente de forma mais profunda. E, de repente, a gente, numa prática de yoga dos sonhos, a gente pode realizar a consciência substrato, entende? Pode realizar completamente. Então, assim, a gente precisa estar nessa condição de dissolver a mente grosseira e encontrar a base da mente. Que acontece isso toda noite para nós. Quando essa nossa mente grosseira se recolhe, só que a gente aí perde total consciência. A consciência fica implícita, ela não fica explícita. Na prática de shamatha, a gente vai deixando a mente se recolher, as consciências dos sentidos se recolhem na mente, depois a consciência mental, as aparências mentais, os movimentos mentais se recolhem na consciência mental, e depois a consciência mental se recolhe no substrato e na consciência substrato. Então, esse é o processo de shamatha, mas sabe, a gente vai estar mantendo essa clareza. No sono, a gente perde essa clareza, porque a gente não tem estabilidade de atenção. Mas os yogis avançados, eles à noite, eles mantêm a prática e continuam mantendo a atenção plena durante o processo de adormecimento, durante o sono e durante o sonho. Entende? Então, assim, pode acontecer em várias circunstâncias, Tareia. Certo. Obrigada, Flori. Tem um monte de mensagem aqui. A pessoa já está indo. Tá fazendo a Yenga. Muito bem, gente. Tá bom, queridos, eu acho que já extrapolei um pouco o tempo, né? Eu ia passar um videozinho do lá, mas a gente vê em outras oportunidades. Tá bom? Então, vamos fazer as preces? Tudo bem assim? Tem muita coisa. É um mundo chamado. Eu fico louco, meu Deus, o tempo é muito curto, tem muita coisa para a gente ver. Mas tudo bem, a gente vai ter tempo. No próximo encontro, a gente vai começar com uma prática, a gente vai conseguir na nossa prática, mas a gente vai começar no prólogo do livro, tá? A gente vai já penetrar um pouquinho no livro, para a gente chegar lá no livro. Depois a gente vai voltando, volta, vai para o livro, a gente vai e volta, para poder a gente ter as condições de compreensão melhor. Então, deixa eu colocar aqui as preces. Só um minutinho aqui, que eu enrolei aqui. Então, vamos fazer a dedicação. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do samsara, possa eu liberar os seres. Sonanditam Jesipanim Tonene Pedranam Panjeshim Keganati Balantrupai Si Petsoledro Adroasho. Peço longa vida ao Lama Alan e a todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação.
e nunca solte a nossa mão até a nossa iluminação final. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, a consciência primordial, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi, Nududa, Orgen Lama, Drogyone, Drovatikya Malupa, Dei Salagopa, Show. Então, é isso, queridos, para hoje. Desculpem aí. Obrigada, Flori. Obrigada. Vocês Muito obrigada, pessoal. Tá Muito bom, obrigada, seguimos querida. juntos aí. Obrigado. Até breve. Obrigada, Boa noite. Obrigado para todos. Boa noite.